Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 31 de agosto, estamos na segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum e iniciamos a leitura do Evangelho de São Lucas. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Meu irmão, minha irmã, o episódio da pregação de Jesus na sinagoga de Nazaré tem um valor programático. Na pregação de Jesus está todo o programa de seu ensinamento e de sua vida. Por isso é importante que compreendamos bem o significado das palavras que Jesus profere na sinagoga de Nazaré. A pregação de Jesus tem 2 momentos bem diferentes. No primeiro momento, Jesus lê a profecia de Isaías e declara que tal profecia se cumpre com a sua presença. De fato, Jesus proclama o ano da graça do Senhor. A reação dos nazarenos é muito positiva. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Todos ficaram encantados com Jesus. Em um segundo momento, porém, Jesus continua a pregar, citando o exemplo do profeta Elias e do profeta Eliseu, que realizaram milagres em favor dos pagãos. Nesse segundo momento, a reação dos nazarenos é muito negativa. Todos na sinagoga ficam furiosos, expulsam Jesus da sinagoga e o levam até o alto do monte com a intenção de lançá-lo no precipício. Como podemos explicar essa mudança repentina nos nazarenos? Para entender essa reviravolta, é preciso compreender os sentimentos dos conterrâneos de Jesus. Quando dizem, depois da primeira intervenção de Jesus, não é este o filho de José?
não o dizem como forma de desprezo, mas com a intenção de afirmar que esse profeta, esse novo profeta, pertence a eles. A atitude dos nazarenos exprime um sentimento de posse, de controle. Ora, se Jesus pertence a eles, então ele deve reservar para os nazarenos um lugar de privilégio no seu ministério. Por ser um conterrâneo, acham que Jesus deve fazer mais milagres para eles. Pretendem ter a posse de Jesus e de controlar a sua ação. Jesus responde a essa pretensão de privilégio e de posse que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Essa expressão poderia ser melhor traduzida assim: nenhum profeta é propriedade de sua pátria. Por isso Jesus cita o exemplo de Elias e Eliseu. Eles não foram propriedade exclusiva do povo eleito. Pelo contrário, a ação profética deles beneficiou também aqueles que não eram do povo escolhido, eram pagãos. Jesus exige dos nazarenos que renunciem a essa pretensão de posse e que abram o coração para outras pessoas que não queiram monopolizar a ação de Jesus somente para os seus conterrâneos. Uma vez que Jesus não aceita ser controlado pelos nazarenos, estes reagem mudando a admiração para o ódio violento. Quanto maior é o afeto possessivo, maior é a reação de ódio. Não podemos amar Jesus de maneira possessiva, pretendendo ter privilégios e graças maiores do que os outros.